que eu queria deixar o meu emprego antigo, que era o BOP, o Batalhão de Operações Especiais aqui do Rio de Janeiro. Então eu já estava de saco cheio do BOP, eu já, né, não do BOP, tá? Do batalhão em si, do sistema ao qual o BOP é inserido, e eu comecei a me tornar um murmurador. Eu comecei a me tornar um cara que reclamava demais. E aí a minha pós em neurociência me ensinou que a reclamação, olha, eu estou falando de empreendedorismo, tá? E estou linkando o empreendedorismo com neurociência. E aí a importância, aí tudo isso tem ligação, neurociência, empreendedorismo, autoliderança. Por quê? A neurociência diz que quando você está reclamando, você desliga áreas do seu cérebro responsáveis pelo aprendizado, pela criatividade, pela mente, áreas da mente solucionadora. Então, se você está mergulhado num problema, quanto mais você reclama, menos solução você arruma para esse problema. Isso não sou eu que estou, não é o Freitas que falou. Eu aprendi na pós em neurociência, tá? Eu aprendi na pós em neurociência. Então, eu estou falando que eu estou afirmando para você que se você está empreendendo, atolado em desafios, vamos mudar a palavra problema para desafios. Atolado em desafios, porque muitas vezes, e anota isso aí, ó, muitas vezes o que a gente fala que é problema é só a nossa vida acontecendo, tá? Eu não acredito que os, entre aspas, problemas da nossa vida, eles vão acabar. Não vão. Então eu gosto, como eu vou trazer a programação neurolinguística para esse bate-papo, eu gosto de trocar problemas para desafios. Então, a nossa vida, a vida do empreendedor, a vida do líder, a sua e a minha vida, ela vai ser repleta de desafios para todo sempre. Para todo sempre. Então, aquilo que tu chama de problema é só a tua vida acontecendo. Aquilo que tu chama de problema para o teu negócio é só o teu negócio acontecendo. Vai resolver e vai pintar outro. Você vai crescer e vão surgir novas demandas. Então, isso pode ter certeza. Se você quiser fazer uma simples comparação, se você for pegar os primeiros vídeos que eu gravava, pô, eles eram muito piores do que esse, né? A grosso modo, muito piores do que esse. E esse é uma evolução do próprio negócio, mas que também me apresentam desafios, também me apresentam problemas. Porque se eu não ficar ligado e deixar o tablet desligar, quando eu for escrever não vai aparecer na tela. Então, se eu não tiver carregado, eu nem sei citar, porque eu já passei o dia inteiro criando conteúdo, inclusive nós estamos lançando uma plataforma, e eu espero verdadeiramente que você entre para a nossa comunidade, para você empreender, liderar e se autoliderar como operações especiais, e lá dentro terão cursos exclusivos para quem fizer parte dessa comunidade. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, a gente tem que entender que a vida é o tempo inteiro de desafios. Tempo inteiro. E eu, a minha vida inteira, vivi esses desafios. E toda vez que eu começo a reclamar demais, eu sinto que meu mundo para. E olha que legal. Vou trazer aqui também alguns testemunhos. Vou trazer aqui alguns testemunhos. Por quê? Quem me conhece há muitos anos sabe que eu era ateu até os 38, 39 anos, quando eu... É isso, 38, 39, por aí. Quando eu verdadeiramente tenho um encontro com Deus e realmente me torno cristão. E se você estiver olhando aqui atrás, ó, é cheio de livro. Aqui onde eu estou, deve ter uns 500 ou mais livros que eu já li. Tá? E quando eu me tornei cristão, eu
o que me deu um estalo foi assim, pô, eu já li tantos livros, eu já li, né, dezenas, centenas de biografia, autoajuda, negócio, e nunca li a Bíblia. E decidi ler a Bíblia. Eu falei, aí, quando eu contei que ia ler a Bíblia, algumas pessoas me mandaram, começa a ler por esse livro, por aquele. Eu falei, não, vou começar do começo, né, do capítulo 1, versículo 1. E quando eu cheguei em Êxodo, que conta a história de Moisés, pô, Freitas, tu vai pregar, agora você é coach é, evangélico? Não, é o meu testemunho. E eu vou falar a lição que eu aprendi, porque muitas das lições que eu vou trazer aqui sobre empreendedorismo, muitas das lições, eu aprendi com os livros. Os livros, para mim, são os meus maiores professores, tá? Então, se você for ver um livro meu, esse aqui, ó. Se você for ver esse livro aqui, que eu tenho, que é um livro da onde eu construí um curso balizado na cultura de operações especiais para levar para as empresas, você vai ver que eu estudo o livro todo, eu rabisco todo, eu converso como se eu estivesse falando com o autor. E aí eu fui ler a Bíblia. E quando a história aqui, a primeira história, duas histórias me chamam a atenção logo de cara. Até porque eu vinha fazendo a pós em neurociência, ou terminando ela, um negócio assim. E é Êxodo, a história do Êxodo, onde Moisés tira o povo de Israel, né, do Egito, para levar para a Terra Prometida, e eles eram para passar 40 dias e passaram 40 anos. A geração que sai não chega. E é claro que a história mostra que o povo não chega por causa da murmuração, por causa da reclamação. Quando eu li essa história e eu peguei a lição de neurociência que me dizia não, que me diz, né? Que dizia passado, vamos usar a PNL ao nosso favor. Quando eu li a história do Êxodo, que diz que Moisés e o povo que ele caminhou ficou 40 anos por causa da murmura. E aí a neurociência me diz, me confirma que a reclamação prende a gente ao problema, desligando as áreas do meu cérebro ligadas à criatividade, à solução de problemas. O que me chama a atenção, né, o que me deixou claro que aquela história, que eu levo para os líderes e para as empresas que eu trabalho, né, para os ambientes de alta performance, é a reflexão de você está preso no seu problema, porque você está reclamando demais, porque você está mergulhado demais olhando para o problema, ao invés de estar buscando a solução para esse desafio. Então, a história de Êxodo, quando eu começo a ler, ela só me reforça o que a neurociência, na pós, verdadeiramente me ensinou. Então, o que eu estou te trazendo, você pode acreditar que a reclamação ela é um problema para o seu negócio, para a sua liderança, para o ambiente que seus colaboradores estão inseridos, porque uma coisa eu falo com as pessoas que trabalham hoje comigo, cara, a gente pode tudo, só não pode reclamar.